Olá pessoal, nesse vídeo vamos continuar o estudo dos pilares, agora no editor rápido. Vamos acessar o comando tqs pilar, visualizar, edição rápida de armadura. Esse é um módulo específico para dimensionamento e detalhamento de pilares. Aqui o tqs exibe o detalhamento por lance de cada pilar. Nós podemos alterar o pilar e o lance visualizado aqui pela barra de ferramentas. Vamos manter aqui no pilar P3, que é o pilar que estávamos analisando no relatório. Aqui o TQS exibe diversos comandos e diversas informações. Nós veremos esse layout com mais detalhes na aula de detalhamento. Nesse momento, importam os dados da seção e o arranjo da armadura. Ou seja, esse pilar P3 de 14 por 30 foi detalhado com 6 barras de 25. É uma armação muito pesada, como nós vimos no relatório. É uma taxa que excede o que a norma recomenda. Em projetos de pequeno porte, eu não adoto armadura superior a 6 barras de 16 mm para um pilar de 14 por 30. E isso para um ou outro pilar que acaba ficando mais carregado. Num contexto global de um projeto com 2 pavimentos, é esperado que a maioria dos pilares fiquem com uma armadura mínima, ou seja, 4 barras de 10 mm. Então nossa tarefa é entender por que os pilares não passaram ou apresentaram uma armadura muito pesada. Vamos passar aqui para a aba Cálculo e acionar esse comando, verificar seção. Com esse comando, o TQS verifica a seção, considerando as armaduras definidas e todas as combinações de esforços, levando em conta os momentos mínimos e os efeitos de segunda ordem. Aqui, em resultado do cálculo, o TQS informa qual combinação gerou a maior armadura necessária, os esforços dessa combinação, a armadura existente e a armadura teórica necessária. Aqui embaixo, na lista de carregamentos, o TQS exibe todas as combinações que foram analisadas. Essa lista gera muitas dúvidas nos engenheiros. Por exemplo, no relatório, nós só tínhamos 2 combinações, a 9 e a 10. Por que aqui aparecem 8 casos? Se nós alterarmos aqui para o pilar P1 e clicarmos no comando verificar seção, nós temos 10 casos. Mas como dentro de um mesmo projeto, os pilares podem estar sujeitos a um número diferente de combinações. Vamos entender como o TQS monta esses carregamentos acessando outro relatório através do gerenciador. Aqui no gerenciador, vamos acessar esse relatório através do comando visualizar, aqui desse menu lateral, outros relatórios, montagem de carregamentos. Aqui no menu da esquerda, podemos alterar os pilares. Vamos para o pilar P3, que é o pilar que estamos analisando. A primeira observação é, esse relatório não é nada amigável. As unidades são diferentes e a interface é bastante antiga. Nessa primeira parte, o TQS exibe os esforços característicos de todas as combinações que vimos no pórtico, o caso 9 e o caso 10, no caso desse exemplo. Esses valores são exatamente os valores que visualizamos no pórtico espacial, mas os momentos estão em tonelada-centímetro e não tonelada-metro. Para cada caso, nós temos o esforço normal e o momento no topo e da base nas duas direções. Logo abaixo, nós temos os esforços iniciais de cálculo. Agora, o TQS desmembra os casos do pórtico em casos independentes. O primeiro caso de combinação do pórtico, que é o caso 9, agora vira caso 1, e assim por diante. Cada caso será composto por 3 combinações, referente aos esforços no topo, no meio e na base. No meio, o TQS vai informar os momentos mínimos de primeira ordem em cada direção. Então, os 2 casos que nós tínhamos no pórtico espacial, agora são 6. Se tivéssemos 10 combinações no pórtico espacial, aqui nós teríamos 30 combinações, e assim por diante. Logo abaixo, nós temos os valores obtidos na determinação dos carregamentos. Então, o caso 9 foi desmembrado na combinação 1, entre topo, meio e base, e agora essa combinação 1 é representada pelos carregamentos 1, 2 e 3, separados nas 2 direções principais do pilar. Esse primeiro bloco é referente à direção X global, e esse segundo bloco é referente à direção Y global. Aqui o TQS indica o comprimento equivalente para a direção X e o comprimento equivalente para a direção Y, bem como o índice de desbelteza, no caso direção X e aqui para a direção Y. O TQS também apresenta os valores de excentricidade, que são parâmetros utilizados nos cálculos. É usual nas formulações de dimensionamento os esforços serem convertidos em termos de excentricidades. Então temos a excentricidade inicial, que é igual ao momento inicial de cálculo dividido pelo esforço normal, a excentricidade mínima, que é igual ao momento mínimo dividido pelo esforço normal. Se nós quisermos a excentricidade no eixo global X, então o momento que causa essa excentricidade em X é o momento vetorial que atua em Y. É preciso compreender bem essas convenções para não causar confusão. A excentricidade de primeira ordem é a excentricidade inicial. A excentricidade de segunda ordem aparece apenas nas combinações referentes ao meio da seção, e se existir efeitos locais de segunda ordem. Lembrando que só existe efeitos locais de segunda ordem se o índice de esbeltez da seção for superior ao índice de esbeltez limite 1. E essa análise deve ser
ser feita para cada direção. Às vezes, existe efeito local de segunda ordem em apenas uma das direções, que é até mais comum, às vezes nas duas direções, que é o caso desse exemplo, e às vezes em nenhuma das direções. Esse valor 1,66 é calculado dividindo o momento de segunda ordem local pelo esforço normal. E qual seria o valor desse momento de segunda ordem local? Não aparece nesse relatório. Precisamos acessar o relatório gráfico na última seção do relatório. Nesse relatório, a direção que estamos analisando é a y, mas no relatório da montagem de carregamentos é a direção x. Isso pode ser facilmente verificado pelo valor do índice de esbeltez. Aqui é 37, e aqui no relatório da montagem do carregamento, 37 também. Aqui nesse relatório, nós temos essa informação, mdtot, que é o momento total, já considerando os efeitos de segunda ordem. E esse aqui é o valor do momento inicial. A diferença entre esses dois momentos é o momento de segunda ordem. Então, 5,7 menos 5,25 dá 0,45. Esse é o valor específico do momento de segunda ordem nessa direção. Se nós dividirmos esse valor pelo valor do esforço normal, 26,8, que é esse valor aqui, nós temos esse valor em metro, multiplicando por 100 daria em centímetros, então é 1,66. Essas diferenças pequenas são em relação aos arredondamentos que foram utilizados. Então é assim que o TQS calculou essa excentricidade de 1,66. Percebam que vai ficando mais evidente o que eu falei no começo. Esse relatório não é amigável e as convenções e unidades facilmente podem confundir o engenheiro. Um detalhe muito importante: se o índice de esbeltez em qualquer uma das direções for superior a 90, não podemos adotar esses processos simplificados ou diretos, como são chamados, para analisar os efeitos de segunda ordem locais. São dois os processos aproximados, da curvatura e da rigidez capa, que é o método padrão do TQS. O método que foi utilizado nós podemos ver em diversos relatórios, inclusive nesse aqui. Então percebam que aqui foi utilizado o método capa aproximado, tanto na direção x quanto na direção y. Então quando o índice de esbeltez for entre 90 e 140, o TQS vai utilizar um método mais preciso, chamado de normal momento curvatura, e se for maior que 140, vai utilizar o método geral. Nesses casos de métodos mais precisos, o TQS não irá exibir aqui no relatório os valores das excentricidades de segunda ordem. No local da excentricidade aqui aparece um duplo asterisco. É assim que o TQS exibe a informação quando um pilar tem o lambda maior do que 90. E aqui no relatório gráfico acontece a mesma coisa. Quando selecionamos um lance de pilar, o TQS emite um aviso que o pilar precisa ser analisado em um editor específico para analisar os efeitos locais. Esse editor veremos mais para frente. Abaixo desse grupo, nós temos os carregamentos finais antes da envoltória. Aqui, o TQS exibe todas as combinações possíveis que o pilar estará sujeito, considerando o esforço normal e os momentos x e y concomitantes. Esse é um outro ponto que gera muitas dúvidas. Na determinação dos carregamentos, nós temos 6 carregamentos, mas nos carregamentos de esforços antes da envoltória, no caso desse pilar, nós temos 14 carregamentos. De onde será que surgiram esses 8 carregamentos adicionais? Esses 8 carregamentos adicionais representam a envoltória de momentos mínimos. Se nós voltarmos ao relatório, conseguiremos visualizar essa envoltória. E essa envoltória já considera os efeitos de segunda ordem locais, se eles existirem. O TQS faz o seguinte: ele calcula o mx na direção positiva, considerando o momento y igual a zero. Nesse exemplo, o valor é 1,3. Então aqui ele vai considerar o momento my com o momento mx igual a zero. Aqui ele vai considerar o momento menos mx com o momento em y igual a zero. E aqui ele vai considerar o momento menos my com o momento mx igual a zero. Com isso, nós temos 4 pontos. Depois, ele pega esses pontos intermediários. Calcula aqui um par de momento mx e my. Nessa projeção também um par de momentos mx e my. Aqui também e aqui também. Então com isso, ele tem 8 pares de momentos mx e my que compõem essa envoltória de momento mínimo. Esse ponto aqui, por exemplo, seria algo com mx igual a 0,9 e my igual a 0,6. Vamos voltar ao relatório de montagem dos carregamentos. Então esses 8 últimos carregamentos são esses pontos que eu acabei de mostrar, que representam a envoltória de momento mínimo. Somados aos 6 carregamentos que vieram do pórtico, temos um total de 14. Por último, temos esse grupo, carregamentos de esforços finais após a envoltória. Nesse grupo, temos um total de 8 carregamentos, que são os 8 carregamentos exibidos no editor rápido. O que o TQS faz é o seguinte: ele possui um algoritmo que elimina combinações redundantes. Vejam esses carregamentos 3 e 4 do grupo antes da envoltória. Eles são iguais. Então o TQS elimina um desses carregamentos. Ele faz essa análise em todo o grupo. E dessa forma, nesse exemplo, de um total de 14 carregamentos, apenas 8 são considerados no dimensionamento. Isso pode variar de pilar para pilar. Aqui nessa última linha entre parênteses,
o TQS exibe qual é a combinação a que este carregamento está relacionado. 0 indica que é um carregamento da envoltória de momentos mínimos, e qualquer outro valor é referente à combinação que o TQS identifica nos dois primeiros grupos, 1, 2, 3 e assim por diante. Em resumo, é assim que saímos dos esforços do pórtico, atuantes na estrutura, para as combinações de dimensionamento. Vamos voltar ao editor rápido. No primeiro momento, todo esse processo pode parecer confuso. Os relatórios de texto não são amigáveis e as unidades e convenções mudam de um relatório para outro. Para aqueles que não possuem o recurso que eu vou mostrar no próximo vídeo, entender todo esse contexto é essencial para analisar o projeto. Agora que aprendemos a ler os relatórios, podemos entender melhor nossa estrutura. Por exemplo, por que o pilar P4 não passou? Para analisarmos um pilar sem dimensionamento, primeiro precisamos impor uma armadura para esta seção. O TQS não consegue analisar a seção sem a presença de armaduras. Dessa forma, o primeiro passo é definir um padrão para o meu projeto. Qual a taxa máxima de armadura que eu quero utilizar? Não adianta a seção passar com 10 barras de 25 mm se essa armadura não puder ser utilizada por questões normativas ou fugir do padrão que eu estabeleci. Para obras de pequeno porte, como eu já comentei, a taxa máxima de armadura que eu vou utilizar é 3%, que equivale aproximadamente a 6 barras de 16 mm. Isso não é uma questão normativa. Por norma, eu poderia ir um pouco além. Esse limite é baseado na minha experiência pessoal. Se você detalhar algum pilar com barra acima de 16 mm numa obra pequena, é bem provável que o responsável pela execução reclame com você. Basicamente porque será um diâmetro de barra que ele não consegue manipular na obra. Ele não consegue dobrar com facilidade barras com diâmetros acima de 16 mm. Então aqui na guia Armaduras, nós vamos acessar esse primeiro comando, Dados de Ferros, e vamos alterar a bitola padrão de 10 para 16 mm. E clicamos em OK. Depois, nós vamos acionar esse comando aqui, Critérios de Distribuição, e vamos adotar 3. Este será o número de barras em cada face principal do pilar. Então eu dou OK, e por fim, aciono esse comando aqui, Distribuir numa face. Clico uma vez para acionar o comando, posiciono o cursor do mouse próximo da face onde eu quero distribuir essas barras, clico. Repito o comando, botão direito do mouse, clico nessa face, pronto. Distribuí aqui então 6 barras de 16 mm. Agora vamos voltar para a aba Cálculo e acionar o comando Verificar Seção. O TQS vai emitir esse aviso, alertando que os esforços do pilar foram obtidos por um método exato e que esses esforços não serão considerados na verificação. Esse alerta não deveria ter sido emitido, porque os esforços desse pilar não foram obtidos por nenhum método exato. Os esforços de segunda ordem desse pilar foram obtidos pelo método da rigidez capa aproximada, como o próprio relatório do TQS apresenta. Então percebam aqui que para o pilar P4, os efeitos de segunda ordem foram obtidos pelo método da rigidez capa nas duas direções. Então por que o TQS está emitindo esse aviso? Eu entrei recentemente em contato com o suporte e o desenvolvimento me informou que o TQS realmente não deveria estar emitindo esse aviso para essa situação específica. Então é provável que nas próximas versões saia alguma atualização e o TQS não emita mais esse tipo de aviso nessas situações. Então muito bem, basta eu dar OK aqui nesse aviso para o TQS apresentar o resultado da análise da seção. Já era esperado que essa seção não passaria, e aqui no resultado do cálculo, o TQS informa qual seria a área de aço necessária para o pilar passar. Estamos relativamente longe disso acontecer. O que é realmente importante aqui é que eu consiga entender por que esse pilar não está passando. Será que esse pilar está sujeito a algum momento muito alto? Ou será que o esforço normal é muito alto? Ou será que são as duas coisas? É alguma conclusão assim que eu preciso obter. Vamos começar analisando qual carregamento conduziu a maior área de aço. De acordo aqui com o resultado do cálculo, foi o carregamento 2. Vamos voltar à montagem dos carregamentos e identificar qual combinação corresponde a esse carregamento. Aqui nós conseguimos identificar que o carregamento 2 faz parte da combinação 0. E a combinação 0 é referente à envoltória de momentos mínimos. Essa envoltória é de momentos mínimos para o pilar P4. E como o TQS monta essa envoltória? Primeiramente, eu preciso calcular os momentos mínimos de primeira ordem com essa expressão da norma. Percebam o seguinte, para obter esse momento mínimo, só precisamos dos dados da seção e do esforço normal. O esforço normal é multiplicado por uma excentricidade, que visa considerar um eventual desvio na execução do pilar, uma imperfeição geométrica. Essa excentricidade é 1,5% mais 3% de h, onde h é a direção na qual estamos calculando a excentricidade. Esse momento mínimo ele precisa ser calculado nas duas direções, e a esse momento devem ser acrescidos os momentos de segunda ordem, caso existam. Então é assim que o TQS monta essa envoltória, e esse valor do relatório é correspondente a ela.
Vamos voltar ao editor rápido. Quando um pilar não passa em alguma combinação de momento mínimo, é porque ele tem muita carga vertical, que conduz a um momento mínimo alto. Solução: ou eu altero a estrutura, de tal forma a tentar aliviar esse pilar, o que geralmente é bem mais complicado de fazer, ou nós aumentamos o pilar. Na maioria dos casos, quando o pilar não passa por causa da envoltória de momentos mínimos, a alternativa mais eficiente é aumentar o pilar. Muito bem, essa é uma forma de analisar o pilar pelo editor rápido. E essa forma, utilizando o comando verificar seção, só é permitida para pilares com índice de esbeltez menores que 90. Para pilares com índice de esbeltez maior, precisamos analisar o pilar através do comando efeitos locais. Embora seja obrigatório verificar um pilar com índice de esbeltez maior que 90 por esse comando efeitos locais, eu também posso verificar pilares com índice de esbeltez menor, que é o caso do pilar P4. Então no próximo vídeo nós vamos aprender um pouquinho desse comando aqui efeitos locais.